E da tela aí, estamos ao vivo. Bom dia, pessoal, amigas e amigos. No meio dessa tragédia, né, que assola o mundo, particularmente o Brasil e particularmente o Rio de Janeiro, nós hoje vamos promover aqui uma conversa, um diálogo com dois eminentes médicos, com duas figuras de muito prestígio na área da saúde. O ex-ministro da Saúde do governo Dilma, Arthur Quioro, e do atual secretário de Saúde da cidade de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, Rodrigo Oliveira, que são dois homens ligados à saúde pública, né, e têm tido um papel fundamental, um papel muito importante, ao lado da ciência, ao lado do conhecimento, ao lado do saber, procurar esclarecer a população brasileira acerca dessa tragédia mundial, né? Eu acho que todos os habitantes do planeta vivos, né, talvez nunca tenham atravessado, vivenciado uma tragédia, uma crise sanitária, que não é só sanitária, ela abrange todas as dimensões da vida, a dimensão econômica, a dimensão política, cultural, né? Enfim, nunca tenham vivenciado algo, uma tragédia dessa expansão, com essa letalidade, que está matando muita gente, é o que tudo indica, infelizmente, ainda vai matar mais gente. Mais do que nunca, o conhecimento, o saber, a ciência, e nós estamos enfrentando, sobretudo aqui no Brasil, um contraponto negacionista a partir daquele que deveria ser, por força do seu cargo, deveria estar zelando pela proteção do seu povo, que é o presidente da República, mas que muito pelo contrário. Nós temos aqui, então, à frente do governo, um negacionista, um fanático, um homem que desinforma, que prejudica o combate à pandemia, já que ele tornou-se um aliado do vírus, tornou-se um amigo da pandemia e causa confusão, causa desinformação e coloca o Brasil, né, em termos de escala internacional, coloca o Brasil no opróbrio, coloca o Brasil como alvo, né, de críticas as mais acerbas acerca da condução do combate ao vírus, combate à pandemia aqui em nosso país. Então, eu fico muito contente, quero desde já agradecer, né, a generosidade do ministro Quioro, a generosidade do secretário Rodrigo Oliveira, né, estarem aqui conosco. Tem muitos afazeres, o Rodrigo está tocando aí um lockdown na cidade de Niterói, sobre o qual ele também vai conversar conosco, enfim. E o ministro Quioro é muito requisitado, né, para debates, para entrevistas, né? Até já estou devendo esse grande favor a ele deixou de conceder uma entrevista agora, né, numa grande rede de televisão, para estar aqui conosco, né? Então, fico muito honrado, muito agradecido, né, e contente por estar aqui com vocês. E, pessoal, vamos, né, como sempre faço, peço a vocês que digam da cidade onde estão falando, que digam como está chegando o áudio, como está chegando o vídeo. Se houver algum problema técnico que nós possamos resolver por aqui, nós resolvemos. E vamos compartilhar, vamos curtir, vamos dar like na página do YouTube. Estamos aqui, né, na minha página no Facebook, na página do PT do Rio de Janeiro e nas páginas do Pimenta, do Paulo Pimenta, meu querido amigo, né, colega deputado, a quem desde já agradeço também pela cessão generosa das suas páginas no Facebook e no YouTube. Tá? Então, já vou começar abordando, né, o
o secretário municipal de saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira. Rodrigo, Niterói foi decretado lockdown, né? Mas Niterói tem sido comentado positivamente, né, como um enfrentamento correto com a pandemia. Mas é sempre bom ver quem está na linha de frente, quem está comandando, coordenando, né, esse enfrentamento. Como é que estão as coisas em Niterói? Quais são os números de Niterói? Como é que está funcionando o lockdown? Né? E que perspectivas você vê daqui para frente, já que o pico da pandemia ainda não chegou aqui no Brasil, está para chegar, né? Que tipo de providências, né, antecipadamente Niterói está tomando em relação a isso e que medidas, né, a prefeitura vem tomando no sentido de tentar mitigar, né, é só o que se pode fazer nesse momento, mitigar os efeitos deletérios dessa pandemia. Bom dia, secretário. Rodrigo, teu microfone. Bom dia, Adi, é um prazer enorme estar aqui, não só por poder contribuir e debater com você, mas também pela honrosa companhia do grande companheiro Arthur Quioro. A gente, em Niterói, a gente foi um dos primeiros municípios do estado do Rio de Janeiro a ter casos, né? Niterói tem uma grande classe média que no carnaval e em janeiro, mas principalmente no carnaval, viajou para o exterior, lá entrou em contato na Itália, nos Estados Unidos, onde você estava tendo naquele período um grande processo de expansão ainda silenciosa do coronavírus. Essas pessoas chegaram aqui na cidade e você teve o início no estado do Rio de Janeiro, não à toa, no município do Rio de Janeiro também foram um dos bairros de classe média que se iniciou a pandemia. A chegada do coronavírus. Niterói foi a primeira cidade a ter óbito também. No dia 19 de março, a gente teve o primeiro óbito confirmado. No dia 22, a gente inicia medidas mais restritas do isolamento social, com um grande esforço para comunicar com a população, mas também para compreender a complexidade desse processo. O conjunto das medidas fez com que a gente vendo os gráficos da cidade de Niterói, fez com que a gente tivesse uma queda importante da velocidade, com a angulação do gráfico de casos acumulados reduzindo de forma expressiva e conseguindo conter. Com isso, a gente conseguiu alguns resultados importantes, que, embora tenha sido a primeira cidade que confirmou óbitos, e algumas cidades tenham confirmado óbitos apenas 3 semanas depois, cidades da região metropolitana, a gente já está hoje com taxas de óbitos por 100 mil habitantes bem abaixo do município do Rio, que confirmou óbito na semana seguinte da gente, e nos demais municípios. A gente organizou um processo, acho que isso é bom falar, a gente está hoje com por volta de 1.200 casos confirmados, mas é importante destacar que faz 15 dias que a gente iniciou um processo de testagem massiva. Metade desses casos, 600 casos, Arthur, foram casos confirmados por teste rápido nas unidades básicas de saúde, de sintomas respiratórios leves. Então, objetivamente, a partir de 15 dias atrás, a gente não tem mais parâmetro de comparação, tendo em vista que a gente aumenta de forma significativa a nossa capacidade de identificação da transmissão do vírus na cidade. A gente está com em torno de 60 óbitos, eu não tenho informação precisa de hoje, mas a gente está com em torno de 60 óbitos confirmados, 60 e poucos, mantendo ainda menos de um óbito por dia, desde do período que a gente iniciou o processo de óbitos. O que é importante, que eu acho que vale a pena destacar da experiência de Niterói, um elemento importante é a antecipação. A gente monitora, com uma ação da secretária de Saúde, então, a secretária Maria Célia, que criou um grupo de resposta rápida em janeiro para acompanhar e estudar a epidemia e começar um processo de formação da rede para aumentar a capacidade de identificação de casos suspeitos e confirmados, e a partir de 14 de março, com a criação do gabinete de crise coordenado pelo prefeito, envolvendo vários secretários de governo. Nesse mesmo 14 de março, a gente suspende as aulas e inicia um conjunto de processos para dar conta desse elemento. Um outro elemento que, infelizmente, a gente precisa, nesse momento, afirmar o óbvio,
é a profunda relação com a ciência e com universidades. Niterói tem a vantagem e a bênção de ter uma universidade como a Universidade Federal Fluminense sediada no seu território, e a gente tem uma relação, a prefeitura já tinha uma relação íntima e muito produtiva com a universidade, que se aprofundou de forma muito expressiva. A gente tem uma sala de situação com o reitor e com todos os departamentos de estatística, o Instituto de Saúde Coletiva, para acompanhamento, análise dos nossos dados e definição das ações e protocolos. Então, praticamente todas as ações definidas, elas passam por um processo não só de validação, mas de articulação, de proposição, de definição junto à ciência, mas, além disso, a gente tem a presença da Fiocruz na sala de situação e monitoramento e de pesquisadores da UFRJ também. Um outro elemento importante para a gente, que vale destacar, é que a gente tinha claro, desde o início, que um processo epidêmico, como qualquer processo de saúde, ele não é um processo meramente biológico, ele é um processo social complexo. Por isso, qualquer resposta à pandemia, ela não podia se limitar às ações de saúde, e era necessário você articular um conjunto de ações integradas e coordenadas. Então, acho que um outro elemento que vale destacar é que, ao contrário da média que a gente tem visto aqui posso falar mais do estado do Rio de Janeiro, o prefeito Rodrigo Neves ele assumiu a responsabilidade de coordenação desse processo e tem sido a principal liderança, dado a cara para organizar a cidade no processo de resposta à pandemia. Essa definição e essa definição, na verdade, esse reconhecimento de que a epidemia ela é um fenômeno social complexo, ela tem impactos diretos no conjunto das nossas ações. Então, a gente não só não restringe as medidas de resposta à pandemia à saúde, a gente, na verdade, eu posso falar em alguns eixos de atuação coordenados pelos secretários da área. Então, além da saúde, que eu posso falar um pouco depois, a gente tem um eixo importante de apoio social e garantia da segurança alimentar da população. Uma medida como isolamento social, ela tem fortes impactos que na economia da cidade, do país. Obviamente, os mais vulneráveis, a população mais pobre, será mais afetada. Então, desde o momento que a gente suspendeu as aulas, a gente iniciou um processo inicial de distribuição de cestas básicas para as famílias dos estudantes da rede municipal de educação, e iniciamos um processo em conjunto com a Câmara para organizar uma renda básica temporária em Niterói. A gente começou pelo cadastro único, fomos para microempreendedores individuais da cidade, pescadores, economia solidária, catadores de recicláveis, e hoje Niterói é uma cidade de 500 mil habitantes, tem cadastrados e já recebendo a primeira parcela de R$500. Inicialmente iam ser 3 meses, a gente expandiu essa renda básica até dezembro já, então já foi aprovado anteontem na Câmara a expansão até dezembro da renda básica temporária, e nós estamos falando de Niterói, que é uma cidade de 500 mil habitantes, a gente tem em torno de 50 mil famílias contempladas pela renda básica. 4 pessoas por família, nós estamos falando aí de 40% da população com proteção de renda básica e da segurança alimentar. Acho que esse é um processo importante. Um outro elemento importante, a gente fez o arrendamento de hotel para aumentar a capacidade do município de abrigamento da população de rua, que também era fundamental ser protegida. A gente está indo para o 2º hotel, então, além dos nossos abrigos que já tinham sido expandidos no governo Rodrigo Neves, a gente tem também um processo de expansão da capacidade de abrigamento dessa população. A gente tem um outro eixo, que é o eixo de apoio econômico e proteção dos empregos, com 2 grandes programas. Um primeiro, que é a Empresa Cidadã, onde a Prefeitura de Niterói tem 2 fases. A primeira fase para empresas de até 19 empregados, microempresas. Niterói tem, como toda cidade, tem um grande comércio varejista, que são pequenas empresas nessa faixa, e a gente está financiando, não é empréstimo, a fundo perdido, um salário mínimo para cada trabalhador até o número de 9. A gente financia isso com o compromisso da empresa de que ela mantém esse emprego até 6 meses após a adesão do programa. Então, a gente
financia o salário, um salário mínimo para cada trabalhador, por 3 meses, e ela tem o compromisso de sustentar isso por mais 3 meses, protegendo o emprego. Pra vocês terem uma ideia do impacto, a empresa cidadã 1 e 2 vão ser mais de 10 mil empregos garantidos. Isso não é de novo, isso não é do ponto de vista da intenção. A gente já tem 9 mil empregos que já receberam a primeira parcela já em maio da folha referente à folha de abril, e a gente está num processo da segunda fase do Empresa Cidadã, que a gente expandiu para empresas até 40 funcionários, ainda assim pagando até 9, e para clubes que têm um elemento social importante aqui na cidade, e associações filantrópicas também, que prestam serviços de assistência. A gente também está garantindo o salário de até 20 trabalhadores, no caso das filantrópicas. A gente tem um eixo importante, que é o eixo de desinfecção e sanitização. Então, a gente fez o vírus, pelas características que ele tem, processos de desinfecção, eles são muito complementares e fundamentais ao isolamento social, para eu reduzir a taxa de infecção, e a gente passou por 2 elementos em relação a isso. Um elemento de educação e saúde, e aí um esforço grande da rede de atenção básica, e a gente também formou os guardas municipais para, na abordagem da garantia dos decretos de isolamento, também fazer orientações em relação a isso. Então, lavar a casa, como usa água sanitária, como faz a desinfecção, e para as famílias, 80 mil famílias do Programa Médico de Família, cadastradas no Programa Médico de Família, a gente fez a distribuição de um kit de higiene com água sanitária para garantir os insumos, e fomos de porta em porta, não fizemos aglomeração, fomos de porta em porta, também num ato de educação e saúde. Além disso, olhando a experiência internacional, que é algo que marca também, a gente estudou profundamente a experiência chinesa, a experiência italiana, no que deu errado, a experiência coreana, e a gente organizou um processo expressivo também de sanitização, que é a utilização de um produto chamado quaternário de amônio de 5ª geração, que tem a possibilidade, ele forma uma película que dura alguns meses, até 3 meses em ambientes fora, e dentro 6 meses, que ele acaba dificultando a presença do vírus nesse processo. A gente fez sanitização em todas as favelas e comunidades da cidade e nos principais bairros de classe média que tinham o maior número de casos. Além disso, a gente comprou esse produto, que é bem barato, ele não é caro, ele é produzido aqui no Brasil, e a gente fez também a lavagem, incorporou esse produto na lavagem das ruas. Mas eu acho que tem um outro elemento que ele é decisivo e ele é transversal, que eu queria destacar, antes de falar rapidamente das ações de saúde, que é o elemento da comunicação e do diálogo social. A gente tem um esforço grande, como é um processo social complexo, a gente precisava, do ponto de vista da comunicação, isso estava claro para a gente, combater fake news, tanto fake news que minimizassem a gravidade da situação, quanto as fake news que apontassem para um cenário de caos e pânico na cidade. Então, nesse sentido, a gente estabeleceu tanto a ocupação intensa da mídia tradicional, quanto a gente organiza desde o dia 20 de março, ou seja, mais ou menos 60 dias, uma live diária no Facebook, onde a gente informa a situação da pandemia de forma transparente para a população e informa o conjunto das ações. Então, a população de Niterói, se quiser ter uma informação com qualidade e transparência da prefeitura, ela consegue ter essa informação diária, todo dia, entre 7 e 7 e meia, onde o prefeito e os secretários de saúde, após a reunião do gabinete de crise, que também é diária, informam a população o estágio atual da transmissão do vírus na cidade e o processo quais são as ações e como acessar o conjunto de programas que a gente está colocando. Por fim, vale a pena destacar que a gente estabeleceu complementar esse processo de comunicação, um profundo diálogo com o conjunto dos setores sociais da cidade. Então, assim, a gente estabeleceu uma metodologia que a gente criou várias salas de situação. O que é uma sala de situação? É um grupo de WhatsApp com a presença do gabinete de crise e os representantes dos setores, onde a gente se comunica diariamente, e reuniões semanais com líderes religiosos, empresários, hospitais privados, todos os vereadores da casa. A gente propôs uma trégua política. O prefeito Rodrigo Neves fez uma reunião logo no início da pandemia. Propôs uma trégua política para a Câmara
no qual ele foi plenamente atendido. Então, agradecer aqui à oposição. A gente tem oposição do PSDB e do PSOL na Câmara. E hoje os 21 vereadores fazem parte do gabinete de crise, contribuindo, não à toa. 90% das medidas de enfrentamento ao coronavírus foram aprovadas por unanimidade na Câmara de Vereadores. Uma ou outra medida apenas que não foi aprovada por unanimidade. E a gente tem um processo onde todo e qualquer processo da luta política democrática que não seja o coronavírus está suspenso para a gente organizar e unificar a cidade em relação ao enfrentamento da pandemia. Então, a gente tem reunião com os mais variados, com líderes comunitários. Então, assim, basicamente, a gente tem um esforço grande do gabinete de crise de unificar e organizar um processo para atuar na coesão social. Processos complexos não têm respostas simples, precisam de respostas complexas e integradas. Eu acho que um outro elemento que eu acho que valia a pena destacar é que, embora na cidade esteja claro que a cidade tem comando no enfrentamento da pandemia, esse comando não é um comando autoritário. A ideia, e eu acho que isso é importante a gente frisar, tem uma falsa contradição aí entre democracia e comando. Eu não preciso de um governo autoritário para ter um governo com comando e capaz de responder à complexidade do processo da epidemia. Ao contrário, é necessário, mais do que nunca, estabelecer pontes e intensificar o processo de diálogo social no enfrentamento da epidemia. Em relação à saúde, a gente olhou para a experiência e, basicamente, a gente organizou o conjunto das ações necessárias. Então, a gente teve um processo de isolamento social e uma disputa, e bancamos a disputa social que era necessária para organizar isso, com todas essas ações que eu falei. A gente organizou um processo de preparação da nossa rede de saúde, com EPIs, treinamento e tal. A gente expandiu de forma muito expressiva a nossa capacidade hospitalar, porque, em algum momento, todo esse esforço ele converge para a gente dar tempo para o sistema de saúde se preparar e atender as pessoas. Então, a gente fez um hospital de campanha, pegamos um hospital privado que estava construído e não inaugurado há 2 anos, adequamos ele, estabelecemos em 20 dias, foi um esforço enorme, mas a gente está hoje com um hospital com vários leitos intensivos preparados, já em atuação, já em operação, para atender. Última questão que eu já me alonguei, a gente iniciou há 15 dias atrás um programa intensivo de testagem, tanto para estabelecer o mais rápido possível, testagem massiva, distribuída e descentralizada na rede básica de saúde de Niterói, tanto para identificar os casos confirmados, estabelecer medidas de quarentena, e aí a gente articulou também um centro de quarentena assistida, que a gente está chamando de centro de referência para quarentena, onde a população que não tem condições de fazer quarentena em casa consegue fazer a quarentena nesse local. Nada mais é do que a adaptação de um CIEP que a gente já tinha reformado, com cama, alimentação, lugar para dormir, acompanhamento médico psicológico, isso também está em operação. E a gente organizou também um processo de gestão da informação, onde eu tenho um conjunto de informações, e aí a parceria com as universidades é fundamental. Então, a gente está fazendo análise de presença do vírus no esgoto da cidade, testagem, casos confirmados, indicadores assistenciais, como taxa de ocupação e pressão sobre o sistema da rede, síndromes respiratórias agudas graves internadas, síndromes gripais. Então, esse conjunto de indicadores georreferenciados formam um certo mosaico de indicadores que orientam, a partir de agora, de forma mais intensa, as ações no território. Então, a gente, na semana passada, fez uma ação de buscativa de caso confirmado, de casos suspeitos, para justamente num bairro que a gente tinha identificado pela análise do esgoto, né, que a Fiocruz está com uma metodologia que ela consegue acessar, identificar a presença do vírus no esgoto da cidade. E a gente fez uma ação porque a gente tinha identificado uma forte presença do vírus numa determinada comunidade. A gente fez uma ação intersetorial com assistência social e com atenção básica, fazendo buscativa de sintomáticos respiratórios. Porque esse esforço todo tem 2 processos aí para fechar mesmo, que é justamente a expansão e aumento da capacidade hospitalar, monitoramento da taxa de ocupação e da capacidade do sistema a responder e dar retaguarda hospitalar para isso, e
um conjunto de ações para reduzir a velocidade de transmissão, isolamento social e identificação rápida e quarentena dos casos confirmados. Quero agradecer aqui mais uma vez e me desculpar pelo tempo. Tranquilo. Isso mostra, né, como uma gestão responsável pode enfrentar e minimizar, né, os efeitos letais, né, e maléficos aí dessa pandemia. E antes de passar para o ministro Quioro, né, lembrar aqui a vocês que essa transmissão nós estamos fazendo em parceria, né, com a Secretaria de Formação Política e com a Secretaria de Comunicação do PT do Rio de Janeiro, e desde já agradeço, né, também a generosidade, né, e a eficácia aí dessa parceria. Ministro Quioro, o Brasil parece estar numa disputa macabra, né, de, em escala mundial, acabar sendo o epicentro dessa pandemia, né? Os números crescem a cada dia, nós estamos chegando perto das 1.000 mortes diárias, né? E, na sua opinião, do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista dos regramentos, né, de uma política pública de saúde, né, quais são as principais debilidades do Brasil no enfrentamento a essa pandemia? É fato que tem sido registrado, tem sido especulado, sobretudo no noticiário, mas também pela voz, né, dos especialistas como o senhor, que a subnotificação aqui no Brasil está em número expressivo, né? O Brasil está na rabeira dos países, né, que testam. O número de testes aqui, percentualmente, é um número muito baixo, né? E, além do mais, eu gostaria que o senhor comentasse também, né, fora esse quadro geral, o presidente da República parece que usurpa aí a função de vocês médicos, né, e receita remédio. E ele tornou-se um fanático defensor dessa cloroquina, né? Tanto que já obrigou, né, o ministro interino, que é um militar, a mudar o protocolo, né, praticamente obrigando o uso da cloroquina. Eu gostaria também que o senhor comentasse sobre isso. Bom, em lugar eu queria agradecer aí o convite para estar com você, Vadir, saudar o Rodrigo, né? Acompanho a trajetória do Rodrigo já há muito tempo, desde que ele era muito jovenzinho, né? Hoje aí já um gestor formado, experiente, né? E à frente de uma equipe muito qualificada na Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, né? Tem uma história e tem quadros, né? Faz toda a diferença nessa hora. Eu estava aqui pensando, viu, enquanto a gente estava ouvindo o relato, todo o esforço, o compromisso, a empolgação do Rodrigo, a gente podia indicar para o Bolsonaro, né? Olha, leva o Rodrigo para lá, né? É só implementar as coisas que Niterói está fazendo, né? Que são complexas, naturalmente, né? Que a gente encontra um caminho para solucionar boa parte dos problemas. Mas, brincadeira à parte, né, que é sério que eu estou falando, eu acho que assim a gente vive, e acho que é extremamente importante ter clareza disso. Nós vivemos o enfrentamento da pandemia de Covid no Brasil em 3 frentes muito nitidamente marcadas. A primeira delas são os desafios que, do ponto de vista sanitário, estão colocados e que, por si só, são de altíssima complexidade. Nós estamos lidando com um coronavírus novo, do qual a gente ainda não tem conhecimento sobre todos os aspectos da história natural da doença, né, do que a gente chama da patogênese, de como lançar mão do enfrentamento. A gente vai acumulando conhecimento a partir da experiência, e nesse sentido o Brasil teria, né, uma vantagem de ter aí alguma coisa em torno de 40, 45 dias de diferença entre a chegada do vírus, a disseminação comunitária do vírus, o que aconteceu, por exemplo, no hemisfério norte, que nós desperdiçamos. Quer dizer, nós estou falando, Rodrigo, que eu vou falar em senso geral, tá? Porque eu sei que algumas administrações municipais, no Nordeste, o consórcio dos governadores e tal, têm corrido atrás do prejuízo, né, e ocupado um espaço importantíssimo de gestão da crise. Mas quero colocar uma análise mais nacional, né, sem particularizar as realidades importantes que nós estamos vivendo.
Então, por si só, seria extremamente desafiador. Então, esta é uma frente muito, muito complexa. Tem uma segunda, e eu acho que o Rodrigo trouxe elementos da experiência de Niterói que são marcantes nesse sentido, é que eu vejo boa parte da condução dos governadores, é o caso aí do Rio de Janeiro, mas é o caso do Rio Grande do Sul, é o caso do Dória aqui em São Paulo, né? Eu vejo muitos prefeitos, e eu vejo o governo federal, né, tirando o terraplanismo sanitário e epidemiológico do Bolsonaro, da sua equipe, mas mesmo no comando do Ministério da Saúde, tocando o enfrentamento da pandemia de Covid, como se estivesse lidando no hemisfério norte. Né? Quer dizer, a dimensão da crise econômica e social que está associada, ela é genericamente tratada como estagnação da economia, de determinados ramos, né, da cadeia de negócios e a diminuição do PIB. Mas não olham para a profunda desigualdade social que o Covid encontra ao chegar no hemisfério sul, e em particular no Brasil. Então, seja na comunicação, seja nas estratégias de enfrentamento sanitária, seja nas medidas econômicas e sociais, está se tratando num contexto de normalidade, né? Como se o país não fosse brutalmente desigual, como se as condições de moradia, de existência, de proteção da vida, de segurança alimentar não fossem absolutamente distintas, desafiadoras, né? Então, as medidas são tocadas. Um exemplo, né, é o ritmo, e você presenciou isso no Congresso Nacional, o ritmo como que o governo deu, por exemplo, para a discussão e a implementação do auxílio emergencial, que só chegou a R$600 pelo esforço das bancadas de oposição. Porque senão ele teria sido de R$200 e provavelmente não teria chegado. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, é que no momento mais crítico, você abriu muito bem a nossa conversa, colocando, nós não vivemos em escala planetária uma situação como essa. Ela é inovadora. Né? As pessoas falam da gripe espanhola ou de outras epidemias que nós tivemos no século XVIII, XIX, XVI, XIV e tal, mas nenhum deles tinha um mundo com 7 bilhões e 200 milhões de pessoas, um mundo conectado em escala global, né? Um mundo que acompanha, né, just in time o que está acontecendo, né? Que vive, em tese, sobre os imperativos do Estado democrático de direito, né, onde algumas questões são inaceitáveis, como, por exemplo, deixar as pessoas morrerem sem assistência, morrerem de fome. Né? Me parece que nós chegamos a um estado da civilização humana que isso está colocado. E a gente observa boa parte dos governos, das autoridades sanitárias, das autoridades políticas, quando eu olho o Guedes impassível, né? Talvez tenha sido o único discípulo da escola de Chicago, que não aderiu até agora ao keynesianismo. E não vai aderir, porque esses caras são, eu vou usar uma expressão aqui muito forte, são criminosos. Criminosos. Né? Acho que, no fundo, eles ainda não verbalizaram isso, mas o que está colocado é um cálculo político e econômico de que, no final das contas, o Covid vai ajudar a fazer um ajuste do déficit do sistema previdenciário, vai rejuvenescer a população brasileira, vai dar fôlego. Esses caras são tão genocidas que eu não duvido que pensem com essa lógica, porque senão não submeteriam, por exemplo, a população a esse risco para o saque do auxílio emergencial nas filas da Caixa Econômica Federal. Ou teriam desencadeado um conjunto de outras alternativas. Eu acabei ficando um pouquinho mais de tempo aqui, mas eu quero ir para o terceiro desafio que está colocado, que é a crise política. Nós temos um inimigo a enfrentar que é muito maior do que a Covid-19. Né? Porque a Covid-19 tem alta transmissibilidade, né? Tem todas as características que nós estamos enfrentando, mas não tem um cálculo político por trás da geração do caos que produz, como é o caso do Bolsonaro. Você veja, nós que somos do campo da esquerda, né, vamos construindo uma visão, né, uma percepção que agora vai tomando conta da sociedade, né, de que essa produção da necropolítica, desse jeito de gerar o caos, né, só poderá produzir condições concretas da sociedade brasileira e do Estado brasileiro organizar a resposta para a Covid na medida em que nós tivermos o afastamento do presidente da República. Eu não vejo condições. Né? Veja, olha, quando o Taishi
o breve ex-ministro, né? Ele assumiu, o Brasil estava com 2.143 óbitos, 14.817 casos confirmados. 27 dias depois, tá certo? Desculpa, 2.143 e 33.759 casos confirmados. 27 dias depois que ele sai, a gente tem 14.817 óbitos e ultrapassamos 218 mil. Estou vendo agora aqui, chegamos aos 220 mil casos, aos 15 mil óbitos, no espaço de 20 e poucos dias. Nós vivemos, como acho que o Rodrigo colocou muito bem, nós estamos na semana epidemiológica 20, estamos terminando a semana epidemiológica 20. Né? Nós estamos no começo da fase de progressão da pandemia no nosso país. Ela ainda não impactou como vai impactar as regiões sul e sudeste, por características absolutamente esperadas, né? Que tem a ver com a sazonalidade, com as condições climáticas. Vai chegar de maneira muito expressiva nas cidades mais frias. Então, assim, a tendência é que a gente espera que a epidemia ganhe dimensões mais estratosféricas, mais trágicas, em junho. Mas nós poderíamos, num esforço, e Niterói é um exemplo disso, eu já vinha apontando algumas cidades, alguns estados, que têm feito todo um conjunto de esforço, no sentido de mitigar, de conseguir produzir alternativas para o enfrentamento, né? Nós já teríamos um quadro dramático, no melhor cenário, melhor desenho possível, né? Nós sairíamos desse processo, muito provavelmente, com alguma coisa em torno de 40 a 50 mil óbitos no Brasil. Nós caminhamos muito aceleradamente, né, para chegar a centenas de milhares de óbitos. E isso se deve fundamentalmente, né, à postura que o presidente da República adotou, né, os seus seguidores, a geração deste caos, essa descoordenação, né, que faz com que a gente viva esse momento. Então, vou dar um exemplo concreto. Nós estamos 220 mil casos agora. Eu acabei de participar aqui com um grupo de pesquisadores pela Unifesp, na Baixada Santista, né, e fomos estudar a soroprevalência nos 9 municípios da Baixada Santista. Né. Deu 1,4%, ou seja, a quantidade de pessoas ainda infectadas é muito baixa, o que significa que nós estamos no começo do processo epidêmico. Mas o que mais chamou a atenção é que, para cada caso confirmado, Vadir, existem 15 casos desconhecidos, de sintomas leves ou assintomáticos, gente que passou pela rede e que não foi diagnosticado. Então, o Brasil gerencia a pandemia de Covid, de maneira geral, Rodrigo, me desculpa, mas esse é o quadro, olhando pelo retrovisor e para o escuro. Né? Porque está tentando administrar só com as informações dos óbitos e dos casos graves, de 15 dias atrás, com os óbitos que reportam há 3 semanas, né? Sem fazer aquisição. Olha, eu vou dar um outro dado que eu acho que é bastante importante. No dia que a gente teve a reunião do Diretório Nacional do PT, eu tinha trazido um dado que era o seguinte: o Brasil tinha feito 339 mil testes, né, o que dava 1.597 testes por milhão de habitantes. Naquele momento, os Estados Unidos já estavam fazendo 21 mil testes, a Espanha 33, a Itália 35 mil testes, a Alemanha 30 mil, Portugal 42 mil, por aí. Eu fui pegar esse dado ontem, né? Esse dado ontem, o Brasil dobrou, passou para 3.462 testes por milhão de habitantes. Os Estados Unidos para 330 mil. A Espanha, 53 mil. Itália, 67 mil. Rússia, 43 mil. Quer dizer, então a gente continua, né, vendendo a ideia para a população de que não tem problema, de que o problema tem uma magnitude, que na verdade ele é muito mais grave. E aí é uma postura muito criminosa, que desarticula, desarma o enfrentamento. O Brasil foi incapaz de fazer a reconversão da sua indústria têxtil, da indústria de plástico, da indústria de equipamentos, da automotiva, setores que estão aí estagnados, que poderiam ser reconvertidos para produzir o conjunto de insumos fundamentais para o enfrentamento da pandemia. Não era para estar faltando equipamento de proteção, não era para estar faltando teste, respirador, gorro, máscara, capote, tudo que você pode imaginar.
E hoje o que a gente vê, eu acabei de receber uma notícia agora, né? 40 e tantos profissionais de uma UPA de Brasília infectados pelo coronavírus, porque estão indo desarmados, despreparados, ainda que nós tenhamos tido 45 dias. Mas eu quero chegar num aspecto mais delicado, né, que diz respeito também à capacidade, ou seja, o Bolsonaro desarticula, desmobiliza o esforço de isolamento, e aonde se adotou o lockdown, da onde se conseguiu fazer um isolamento competente, acima de 70%, a curva chata favorece que as equipes de saúde consigam dar conta dos casos graves, né, para não acontecer aquilo que o Drauzio Varela relembrou há dias atrás numa entrevista dele, né, que é a gente observar pessoas morrerem por falta de ar, sufocadas, sem conseguir chegar a ter acesso ao sistema de saúde. Não é porque eles estão morrendo por conta do Covid, é porque eles poderiam ter sido salvos, mas vão morrer por falta de assistência médica, porque o sistema saturou, porque a gente não fez o isolamento. Mas o que é mais incrível é que até hoje, nós estamos aí com 76 dias transcorrido desde o primeiro caso, Adi, não se tem a informação de qual é o número de leitos de UTI disponíveis no Brasil para a Covid hoje. Não se tem. No estado de São Paulo, essa informação não existe. O Ministério da Saúde não sabe quantos leitos de UTI Covid existem, quantos leitos de internação. É uma desorganização, é uma desestruturação da resposta que chega a ser criminosa. Então, quando você pega, olha aqui, o Ministério da Saúde não gastou um centavo com comunicação social até agora para dialogar com os setores, com a população indígena, com a juventude, com os idosos, com os trabalhadores, serviços essenciais, não faz. Não comprou equipamento, não comprou teste, porque não investiu na capacidade de teste. E aí vocês vão dizer assim, mas por que é culpa do Bolsonaro? Não. É culpa também do Mandetta, que passou 2019 inteirinho, aliás, tinha sido um deputado que aprovou a emenda do teto, né? E passou 2019 inteirinho dizendo que o SUS não tinha problema de recurso financeiro, que o problema era a qualidade da gestão. Passou janeiro, passou fevereiro, passou março, né? E não conseguiu colocar na mesa com o Guedes, ou porque concorda com a política econômica, ou porque é favorável à política econômica mesmo e tem medo de se defrontar, mas não apresentou a demanda. Então, o Brasil ficou sem resposta. O que a gente vê são governadores e prefeitos desesperados, né, usando recursos, inclusive, que não tem, mas priorizando de forma claramente qualificada, né, buscando responder à Covid-19. Eu chamaria a atenção para a gente poder enfrentar aí a conversa e dialogar um pouco mais, um aspecto que me parece muito decisivo e que o Rodrigo aqui relatou como uma experiência concreta, de baixíssimo custo e que me parece fundamental. Porque quando a gente pensa as estratégias de isolamento, o uso de máscara, tem um monte de coisa que funciona, a sanitização, acho que o Rodrigo trouxe elementos concretos do que o poder local comprometido, qualificado, com uma intervenção baseada em diretrizes técnicas, científicas, é capaz de fazer para evitar a explosão do número de casos. Mas a verdade é que a gente não consegue interromper imediatamente a cadeia de transmissão. E nós teremos casos de Covid. E aí eu volto à dimensão da população vulnerável, né? O quanto é fundamental, e a gente não vê o Brasil fazer isso, mobilizar espaços de escolas, de centros culturais, de hotéis, de colônias de férias de sindicato, que tem aí em Niterói, que tem nas praias litorâneas, de qualquer espaço para produzir centros de isolamento para pacientes com Covid. Porque como a gente tem 80% a 85% dos casos assintomáticos ou leves, se conseguir testar e identificar, é preciso fazer com que essas pessoas, durante até 14 dias, cumpram um processo de isolamento para proteger as suas famílias, os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, se tiverem em serviço essencial, sem o qual a cadeia de transmissão não rompe. Agora, quarta-feira, eu fui atender na unidade de Covid lá da Unifesp. Como médico, nós estamos professores todos no esforço, fui para a triagem. O que acontecia? Diagnosticava um caso leve, dizia para a pessoa assim, olha, você está no 4º dia de sintomas, você vai precisar mais 10 dias ficar isolado em casa, né? Num quarto, toma todas as... Aí orientava todas as medidas. A pessoa dizia para mim assim, mas doutor, eu moro com mais 8 pessoas numa casa de 2 cômodos. Doutor, eu tenho 3 filhos pequenos e não tenho quem cuide.
Meu filho faz hemodiálise e eu tenho que pegar ônibus 3 vezes por semana com ele para fazer hemodiálise. Então, aí aparece uma dimensão social, né, que exige do Estado um conjunto de políticas. Acho que o Rodrigo trouxe vários elementos. Portugal, por exemplo, tomou a seguinte decisão: a manutenção de 2/3 dos vencimentos declarados de todos os trabalhadores que estavam, inclusive, na informalidade. A partir de agora está garantido 2/3. O Estado vai garantir, você vai ficar em casa. E se sair de casa, vai tomar uma multa de, no mínimo, 300 euros. E com isso, eles conseguiram ter resultados fantásticos. Mas precisou de um Estado capaz de olhar. E no caso do Brasil, nós teríamos que ter capacidade de olhar para a população em situação de rua, para os quilombolas, para os assentamentos rurais, para as aldeias indígenas e, fundamentalmente, para uma dimensão que é muito forte para a gente no Rio de Janeiro, em São Paulo, que são as comunidades. Seja as que vivem em situações de cortiço, que é uma situação gravíssima, né, que a gente precisaria encontrar solução imediata, se quiser minimamente conter a transmissão, e para as populações que vivem nas comunidades, nas favelas, em situações habitacionais precárias, aonde é fundamental a garantia de uma intervenção do Estado, seja do ponto de vista do auxílio da renda, né, para as pessoas poderem sobreviver, para a segurança alimentar, mas para poder cumprir o isolamento, sem o qual será pouco efetivo. Agora, isso exige, e eu termino por aqui, né, uma capacidade imensa de articulação dos entes subnacionais para um esforço coordenado. Supomos que Niterói consiga cumprir brilhantemente o conjunto de medidas que o Rodrigo nos apresentou aqui. Se as cidades vizinhas não tiverem capacidade de manter também um conjunto de atividades articuladas com a vida conurbada que nós temos, com as regiões metropolitanas, o processo de manutenção da cadeia de transmissão da doença vai se perpetuar até que daqui 1, 2 anos a gente tenha a disponibilidade da vacina. A gente consegue sobreviver numa situação como essa? Então, me parece que o esforço concentrado e articulado, mas isso exige comando nacional, exige comando estadual, exige uma capacidade de perceber o conjunto de dificuldades, inclusive que prefeituras mais pobres que Niterói teriam, para cumprir uma agenda de propostas econômicas e sociais como a que foi implementada, mas que o Estado, o governo estadual e o governo nacional, o governo federal, teriam amplas condições de produzir. Elas são efetivamente muito mais baratas e tirarão o Brasil da crise econômica que nós estamos vivendo muito mais rápido do que se a gente aprofundar a pobreza, a miséria, né, e deixar o país mergulhar no caos como parece que nós caminhamos. Olha, pessoal, nesse momento, nós tem mais de 400 pessoas, né, nos vendo e ouvindo, né? Pessoas de tudo quanto é lugar, de Portugal, aqui do Rio, Mato Grosso do Sul, Roraima, Bahia, Paraná, Minas, Mato Grosso, Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Alagoas, Espírito Santo, enfim, praticamente o Brasil todo, né? E é muito importante porque um bem valiosíssimo, né, num cenário como esse é a informação correta, a informação da autoridade técnica, né, a informação da ciência, né, até porque, repito, lá de Brasília é um comando no sentido contrário. Mas eu gostaria que vocês dois, ministro Quioro e secretário Rodrigo, nós temos uma região metropolitana aqui no Rio de Janeiro, né, compreendida aí por Baixada Fluminense, São Gonçalo, as favelas aqui da cidade do Rio de Janeiro, que são regiões que se caracterizam por alta densidade demográfica, né, e a extrema pobreza, falta de saneamento básico, poder público absolutamente ineficiente, né, afora todo o trabalho de sapa, que, sobretudo após o golpe de 2016, recaiu sobre os serviços públicos e sobretudo nos serviços de saúde, né? O ministro Mandetta, ele era um diuturno, né? Mostrava a sua
diuturnamente a sua hostilidade ao SUS, né? O SUS, ao invés de ter sido fortalecido, começou a ser esvaziado com várias tentativas de desmoralização, e ai de nós se não fosse o SUS, né? Ai de nós. Mas eu gostaria, então, ministro Quioto e Rodrigo, dentro das perspectivas, até porque, como já foi dito aqui, a pandemia ela ainda não chegou ao seu pico aqui no Brasil, mas uma região como essa região metropolitana do Rio de Janeiro, e outras dimensões geográficas daqui do Brasil, né, caracterizada por serem habitadas por populações vulneráveis. Como é que vai ser isso? Porque o vírus, como o Quioto disse, ele está desnudando a nossa desigualdade social, né? Não há mais véus, não há mais névoas, né? O vírus foi trazido pelos ricos e está matando, e vai matar os pobres. E outro drama aqui no Brasil também, países de profunda desigualdade social como a nossa, né? Nós temos, as pessoas de classe média, mal ou bem, têm condições e só não cumprem o isolamento se não quiserem cumprir, se acreditarem, né? Se acreditarem na barbárie, se acreditarem no negacionismo, mas eu estou dentro de casa já esse tempo todo, há mais de 2 meses, né? A gente tem condições de se proteger. Mas e as pessoas? Como exigir isolamento social exatamente dessas pessoas que têm que sair de casa para buscar água? Aqui nas favelas do Rio, não tem sabão, não tem álcool gel, né? Pessoas têm que sair para buscar água, para comer, né? Desemprego, né, tende a crescer em escala exponencial e o Estado brasileiro simplesmente vira as costas para esse quadro. Então, eu gostaria que vocês avaliassem, né, esse cenário, que é um cenário macabro. E aí eu vou inverter a ordem, eu vou passar para o Quioto, depois eu passo para o Rodrigo. Eu acho que se coloca talvez a questão mais crítica que está vivendo. Nós estamos pela Unifesp agora desenvolvendo uma pesquisa em situações, populações, exatamente essa que você coloca, a Covid em populações vulneráveis, olhando comunidades na cidade de São Paulo, Guarulhos, Diadema, Osasco e na Baixada Santista, né, onde a gente tem campus da Unifesp. E o que a gente está encontrando é exatamente isso, Di. É uma enorme dificuldade de estabelecer uma certa normatividade, né, a partir de uma visão de mundo, né, que não corresponde à nossa realidade, né? Então, assim, pegar o conjunto de medidas que historicamente estão dando certo em outros países, vão exigir olhar para essa nossa realidade e conseguir enfrentá-la a partir dos desafios complexos que estão colocados. Vou dar um exemplo da população privada de liberdade, né? O Estado brasileiro não fornece os itens de higiene pessoal. São as visitas, né, que levam para os seus parentes que estão presos os itens essenciais de higiene. Né? Estão suspensas as visitas, né, por conta da possibilidade de transmissão, né? E a gente tem um relato de que boa parte do sistema penitenciário não garante hoje para os detentos os mecanismos básicos, sabonete, pasta de dente, shampoo, as coisas mais elementares para a higiene, né? Agora, vamos pensar um pouco. Qual que é a dificuldade para o poder público garantir o abastecimento de água para essas comunidades? Ou, por exemplo, como está fazendo o Niterói, garantir um kit sanitário básico de sobrevivência. O custo disso é baixíssimo, tal o benefício que ele é capaz. A internação de um paciente desse, numa UTI, é capaz de custar quase que uma comunidade inteira a distribuição dos itens. Então, falta capacidade. E aí, eu duvido que a resposta brasileira seria a mesma coisa se a gente tivesse, por exemplo, Lula na presidência da República. Aí a política faz toda a diferença, né? Acho que o exemplo que o Rodrigo trouxe de Niterói não é só porque os gestores de Niterói são mais competentes. Tá, eles são competentes pra caramba, a gente sabe disso, né? Mas é porque eles encarnam, eles têm uma percepção de visão de mundo que coloca a vida em primeiro plano, que consegue olhar para a dimensão da sociedade e olhar a iniquidade desafiadora do ponto de vista de produção de políticas públicas. Então, eu não acho que é uma questão de falta de tecnologia. Vou dar um exemplo concreto do que aconteceu na cidade de São Paulo, Vadir.
Quando começou a pandemia, começo de março, todos os projetos sociais que as secretarias da Prefeitura de São Paulo, diferentes, tocavam na Cracolândia, foram desmobilizados, foram desmontados. Quer dizer, no momento em que você precisava exatamente que os diferentes projetos sociais, né, se reconfigurassem para garantir a proteção dessa população, você desmonta tudo e implode, e aí a população de rua sai espalhada por todos os cantos da cidade. As pessoas estão morrendo de fome, né, desesperadas, acabam contribuindo para o processo de transmissão da doença. Então, é exatamente o contrário. Então, tem exemplos que a gente está vivendo, né? Eu tenho conversado muito com o Gabas, que tem coordenado como secretário executivo o Consórcio Nordeste, né, em que o poder público, de forma articulada, né, vai identificando as populações mais vulneráveis e vai construindo alternativas, desde a oferta de serviços médicos, aonde você tem populações descobertas pela equipe de saúde da família, né, pela Brigada da Saúde, por exemplo, no Nordeste, pela implantação de centros de acolhimento e isolamento em comunidades isoladas, garantindo a segurança alimentar, já que as escolas estão fechadas, reforçando a estrutura de merenda para fazer essa comida chegar, criando redes de economia solidária nas próprias comunidades, para que o dinheiro possa circular ali e as pessoas possam sobreviver, fazendo reforços do ponto de vista de recursos. Então, não me parece que faltem mecanismo. Vocês vejam, na favela do Paraisópolis, em São Paulo, que é uma comunidade imensa, né, como muitas das que vocês vivem aí no Rio de Janeiro, né, graças ao esforço da liderança da comunidade, que também são coisas interessantes que emergem nesse momento, né? As comunidades que têm um maior grau de organização comunitária, né, elas acabam também construindo suas alternativas ou se associando ao poder público na produção de alternativas. Então, eles conseguiram construir a conversão de 2 escolas estaduais para produzir unidades de isolamento social. Então, assim, funciona a cozinha, funciona toda a área de higienização, conseguiram as camas, né? E durante, 200 vagas mais ou menos em casa, durante 14 dias a comunidade que está infectada é capaz de ficar lá e receber o apoio, e ao mesmo tempo as famílias serem apoiadas, né? Tem comunidade que está tendo que construir estratégia porque precisa de ambulância, precisa de equipe de saúde, porque a desmontagem criminosa do Mais Médicos, e aí novamente eu vou colocar na cota do Dr. Mandetta. É muito interessante, né? Aliás, eu quero fazer um comentário muito breve. Tem gente que se fantasia de colete do SUS. Tem gente que o uniforme está na alma, não precisa colocar eu sou do SUS, né? Ele faz parte da sua trajetória de vida. Mas tem gente que precisa da fantasia, né? Precisa do colete, que não cai bem, porque o corpinho não bate com a realidade. Então, a desmontagem do programa Mais Médicos, da desestruturação da saúde da família, nas capitais e das regiões metropolitanas, Vadir, está pagando uma conta altíssima agora. Porque era no momento que a gente mais precisava dessa, vamos dizer assim, dessa dimensão de política pública que tem vínculo com as comunidades, que chega na casa das pessoas, né, que tem credibilidade junto à comunidade para fazer a orientação, para fazer o acompanhamento, né, a gente encontra no Brasil inteiro praticamente esfacelado. Eu vi ontem uma notícia, não sei se é verdadeira, de que aí no Rio de Janeiro a Secretaria de Estado finalmente vai comprar, o governo estadual teria criado a coragem para comprar a briga da entrada de admitir profissionais de saúde de outros países para o reforço da atenção primária. Me parece uma medida extremamente importante. Chega tarde, né? Mas nessas horas é mais uma medida que se associa de maneira importante. Por quê? Porque nas comunidades, eu quero insistir com isso, né? Aquela história de que a Covid era uma doença de classe média alta, né, que estava nos bairros e impactou os serviços privados, primeiramente, foi uma moda passageira. Ela continua sendo um risco a toda a sociedade brasileira, mas é aquilo que você falou. Quando a gente, nessa pesquisa que a gente fez na Baixada, né, as pessoas com maior poder aquisitivo, com casas com maior número de cômodos, só para dar esse exemplo, e que tem plano de saúde, são as que o isolamento chega próximo de 100%. Conforme você vai para a periferia, vai para a comunidade mais pobre, tal, o isolamento vai abaixo de 50%. Então, uma política pública na linha da defesa da vida,
precisa urgentemente produzir estratégias, políticas públicas, articulação comunitária, comunicação muito certeira, e hoje a gente tem capacidade de fazer isso, né, para poder dialogar e proteger a vida dessas pessoas. Porque senão nós vamos ter assim, coloca este rebanho, né, de pobres, de excluídos, para se exporem ao vírus e produzirem a proteção para Casa Grande. Né? Cara, eu acho que nós chegamos num certo momento que o Brasil precisa fazer uma definição de para onde quer ir. E aí eu insisto, né, com este governo federal, com essa submissão a essa política econômica, a essa insensibilidade, eu não acredito, né? Inclusive, eu acho que a troca de ministro só reforçará, porque o Bolsonaro não hesitará em trocar quantas vezes forem preciso, até encontrar um poste submisso que toque o conjunto de políticas irresponsáveis, criminosas, que ele advoga. Portanto, me parece que, neste momento, né, a possibilidade de construção de alternativas dessa que você coloca, Vadir, elas vêm dos entes subnacionais, do esforço das prefeituras, dos governos estaduais, mobilizados, né, pela pressão da sociedade, por uma consciência política, ético-política dos governantes, ou mesmo por alguns que estão de olho aí nas eleições de outubro, né, que é um outro cenário que a gente não pode descartar e que está colocado, mas que, de qualquer maneira, se impõe como uma necessidade para a sociedade brasileira. Inclusive, em relação ao novo ministro da Saúde, sinceramente, qualquer um que aceite ser ministro da Saúde do governo Bolsonaro deve estar com a autoestima lá embaixo, né? E deve ter uma vocação, né, para vira-lata, né? Deve ser acometido de forma intensa desse complexo de vira-lata. A impressão que passa é que o Bolsonaro ele preenche lá, bota aí alguém no Ministério da Saúde, mas quem acaba dando a linha, ou quem acaba não dando linha nenhuma, é ele, Bolsonaro. Né? Porque... Só lembrando o presidente Lula, né, que gosta muito das alegorias futebolísticas, é mais ou menos o seguinte: você ser técnico de time que já está rebaixado e ainda faltam umas 8 rodadas para terminar o campeonato. E sem chance nenhuma de ficar para a próxima temporada para dirigir o time na terceira divisão. É um pouco isso. Eu acho que a imagem é exatamente essa. E agora, só que são milhares de pessoas, né, pagando com a vida, né, por conta dessa irresponsabilidade. Então, Rodrigo, Niterói, né, você já deu um quadro aqui completo, né, na tua primeira fala. Tem tido uma gestão modelo, né, em relação ao enfrentamento, mas está cercada, Niterói está cercada, integra, né, a chamada região metropolitana, né, do Rio de Janeiro, em que esse modelo não é seguido. E aí, como é que, né, o lockdown vai resolver isso? Isso é um risco, né, para que a política tão bem desenvolvida, a política de enfrentamento tão bem desenvolvida em Niterói, corra o risco, né, de se precarizar por conta dessa imensa vulnerabilidade social, né, onde Niterói está incrustado? Bom, primeiro, deixar claro que a vida não está nem um pouco flores em Niterói. A gente acha que conseguiu, com um conjunto de ações e que eu apresentei aqui de forma sintética, né? São mais de 45 ações integradas, tá? Das várias áreas que a gente tem colocado. Eu acho que tem vários elementos. Assim, a gente se ressente, obviamente. Você está falando da região metropolitana, Niterói junto com... É a segunda cidade que tem maior, proporcionalmente à sua população, maior trânsito de pessoas. Todo dia, só perde para Guarulhos e São Paulo. Todo dia, 250... Niterói tem 500 mil habitantes. Todo dia, 250... Dia normal, óbvio. 250 mil pessoas entram e saem de Niterói. Então, obviamente, tem um elemento importante aí. Se eu quero fazer isolamento social, tem um elemento importante aí, que é o elemento da restrição de circulação, tanto da circulação
transporte público, mas principalmente agora, a gente não está chamando de lockdown, a gente está chamando de ampliação das medidas de restrição, mas a gente fez um processo importante, bloqueios nas principais vias, na verdade, em todas as 7 entradas da cidade, e a gente está fazendo aferição de temperatura também e direcionando quem está com acima de 38 graus, estabelecendo isso. Queria destacar 2 coisas. Primeiro, grande parte dessas medidas, e aí eu acho que tem a ver um pouco com concepção de Estado e aprendizado para o próximo, grande parte das medidas de Niterói elas só foram possíveis serem formuladas e implementadas com a velocidade que a gente teve, porque a gente tem, ao longo do tempo em Niterói, primeiro, Niterói está há 30 anos com governos progressistas, e eu tenho uma infraestrutura de serviço público, eu tenho guarda municipal articulado, eu tenho o Centro Integrado de Segurança Pública, eu tenho sistema de assistência social organizado, eu tenho um médico de família que cobre mais de 50% da população, com uma história desde a década de 90. Então, assim, eu tenho um arcabouço, obviamente não é perfeito, muito pelo contrário, mas eu tenho uma infraestrutura que ela dá a possibilidade da gente organizar esse processo. Eu acho importante, eu queria destacar em relação a isso, a importância fundamental do SUS. A gente já estaria vivendo, e a gente estaria vivendo uma carnificina muito maior se a gente não tivesse capacidade de coordenação, mesmo que fragilizada e boicotada pelo poder federal. É impressionante como a gente ainda tem uma capacidade de resposta com um conjunto de trabalhadores, vigilância epidemiológica e um conjunto de questões que, quando se discute saúde, financiamento da saúde, não entra na conta, eu acho que é fundamental, acho que tem esse elemento. Agora, a gente também, e o SUS também, viveu de 2015 para cá, um processo gravíssimo de asfixia ainda maior do subfinanciamento que já é histórico desde a sua implementação, que ele é dramático. Niterói recebe, desde 2013, que Niterói recebe 180 milhões de reais do Ministério da Saúde. Não aumentou nem nominal. Não mudou, a inflação aconteceu, tudo aconteceu, e o financiamento federal ele é praticamente o mesmo. Aonde Niterói aumentou? Niterói sai de 200 para 400 milhões de reais o financiamento municipal. Agora, é óbvio que tem uma característica da capacidade fiscal de Niterói, por vários motivos, que deu a possibilidade da gente fazer esse enfrentamento. Agora, a gente vai precisar discutir a questão do financiamento. Agora, em relação, só para dar um exemplo desse desmonte do SUS, o Quioro, tanto quando foi diretor do Departamento de Atenção Especializada, cara, é muito surreal a gente olhar hoje e identificar que o enfrentamento da pandemia, hoje, não passa praticamente pela rede federal do Rio de Janeiro. A rede federal é surreal. Nós temos 6 hospitais, 3 institutos. Dos 6 hospitais, esses teve o Bom Sucesso, que foi direcionado para ser hospital Covid, e está com a taxa de ocupação abaixo de 40%, com fila de CTI. Como é que admite isso? Niterói teve que fazer processo seletivo. A gente contratou por volta de 1.500 trabalhadores para fazer esse enfrentamento, tanto na rede básica quanto hospitalar. Niterói, parte desses trabalhadores estão no Antônio Pedro, porque a EBSER foi incapaz de fazer processo seletivo simplificado para aumentar a capacidade de leito. Eu abri 30 leitos junto com o Antônio Pedro, mais ou menos isso, em parceria com o Antônio Pedro, para a Covid, com trabalhadores que Niterói contratou, porque a EBSER não consegue fazer. Eu tive que emprestar EPI para o Antônio Pedro. Aí, porque você tem o esvaziamento do federal, que ele é um esvaziamento financeiro, mas ele é um esvaziamento de coordenação e de incapacidade. Tem várias ações que, se tivesse coordenação federal e capacidade estadual de implementar esses processos, os municípios poderiam estar fazendo. A gente não tem uma reunião sistemática do governador com os prefeitos da região metropolitana. É o mínimo. É o mínimo. Eu não quero nem fazer tantas críticas assim, porque, mal ou bem, o governo do Estado está, pelo menos, longe do terraplanismo sanitário. O secretário de Estado tem tido uma postura, com todos os limites que o governo do Estado tem, sua crise fiscal, tem tido uma postura interessante. Agora,
um ponto de controle, uma sala de situação que é de prefeito e governadores com os seus secretários, era meio que básico da gente articular isso na região metropolitana, para integrar as ações, para discutir os processos, para fazer de forma consorciada. Aí fica um barata voa de fazendo hospital de campanha, sem necessariamente ocupar os leitos dos hospitais já existentes, né? E de reconverter esse processo, e não faz outras ações. Tem um debate que está frágil na minha avaliação em relação a... Aqui no Rio eu posso falar com mais coisa, mas assim, tem uma subestimação do papel da atenção primária e da atenção básica no enfrentamento do Covid-19. Países que deram conta de minimamente controlar essa epidemia articularam retaguarda hospitalar com forte capacidade de vigilância e implementação de processos de atenção territorial. A gente precisa rever isso, a gente tem feito um esforço em relação a isso. Agora, tem poucas orientações nos âmbitos supra, porque é óbvio, o município, eu fui secretário de saúde de Silva Jardim, município de 20 mil habitantes. Sem apoio do Estado, você não vai conseguir articular essas ações, porque às vezes é só dizer como faz, porque a infraestrutura está lá, tem 100% de cobertura de saúde da família, tem agente comunitário, mas precisa dizer como faz. Aí a gente fica dependendo de ações quase que militantes das universidades para organizar esse processo. Então, eu queria deixar claro que, assim, o ataque ao SUS e os ataques ao SUS que a gente viveu de 2015 para cá, eles foram muito decisivos, não só para a redução da capacidade de resposta hospitalar, diminuir o leito, aqui no Rio é surreal, mas também ele impediu e ele esvaziou a capacidade de coordenação interfederativa. Isso ele é um desastre para as regiões metropolitanas. É desastroso para a região metropolitana. E fica isso, todo mundo escondendo seu leito, porque está todo mundo com medo de um pegar o leito do outro, porque eu não tenho uma capacidade de organização de fila, de processos claros, de informação, gente, de informação básica. Então, eu acho que tem um elemento importante em relação a isso, mas eu acho que tem um elemento também importante porque você teve um processo de desmonte da política. Eu frisei no final da minha apresentação que, na minha avaliação, não é o centro da nossa intervenção de Niterói. E o que vale a pena mais ressaltar é porque a gente produziu uma resposta política e de articulação da política para organizar as ações. Se a gente não tivesse reunido com o líder religioso, a gente teria resistência para fechar os cultos, para fazer cultos para fazer cultos presenciais e não fazer como a gente está tendo uma excelente adesão das igrejas, todas elas, matriz africana, evangélica, católica, porque o poder público assume a responsabilidade de conduzir esse processo, garante comando e faz isso de forma democrática, porque não é autoritária a saída. Eu acho que nesse momento especial, de 2 dias para cá, a gente precisa afirmar isso. Essa saída ela não é autoritária. Não resolve botar um governo federal forte que vai mandar e fazer acontecer. Não é verdade que o processo de ditadura militar teve capacidade de coordenar qualquer esforço, tomou uma surra da meningite. O governo militar tomou uma surra da meningite, porque foi incapaz, na década de 80, porque foi incapaz de organizações territoriais, interfederadas, articuladas e tudo isso. Então, eu acho importante a gente frisar isso. Para finalizar, eu acho que tem um outro papel, que é esse papel da economia e da reconversão. Assustador o mercado de equipamentos médicos hoje no mundo e esse submercado. A quantidade de gente que vem oferecendo coisa e não tem absolutamente... Quero dar um relato aqui, sem entrar em detalhes, mas um relato aqui do que os gestores públicos que estão querendo fazer as compras estão enfrentando. Porque o preço está 3, 4 vezes maior, e aí o filho da mãe eu tenho certeza que o meu processo de compra de respirador vai ser analisado por um auditor no ar-condicionado sem ter que decidir sobre vida e morte de pessoas. E vai questionar por que eu comprei respirador a 150 mil reais. Eu tenho certeza que eu vou ter que responder isso na minha vida, porque o processo não está bonitinho, porque eu não tenho 3 ou 4 cotações. Gente, além da cotação, o cara tem que entregar. A questão do tempo ela é decisiva. Por fim, essa dimensão da economia e da capacidade de reconversão. Aqui em Niterói, só para
A gente conseguiu, óbvio que a gente não consegue fazer reconversão da indústria de equipamento automobilística, mas a gente, no nosso território, fez algumas reconversões. Então, assim, indústria têxtil está produzindo EPI para a gente. A gente está com EPI, não é porque eu estou comprando, porque aí nesse ponto a lei de emergência para o Covid ela foi decisiva para a gente, porque ela permitiu eu virar para empresas locais e falar, vem cá, vamos organizar esse processo e vamos definir. Você vai produzir capote, você vai produzir máscara, você vai produzir... E a gente está conseguindo fazer, até, em especial naquele primeiro momento de março e abril, que foi um samba, foi uma loucura, porque não tinha equipamento em lugar nenhum. Nenhum. E a outra coisa que a gente fez com indústria têxtil e pequenas costureiras, a gente está produzindo, vamos chegar a 2 milhões de máscaras para distribuir para a população, e a gente está com uso obrigatório, a gente vai multar no próximo período agora quem não usa máscara na rua em Niterói, porque são medidas complementares e a dimensão da etiqueta respiratória ela é uma dimensão muito importante. Mas eu acho que é um pouco isso, assim, Niterói, em que pese, na minha avaliação, que a gente tem conseguido até agora ter resultados positivos, e aí os motivos eu acho que são por causa dessas dimensões de capacidade de coordenação. Eu estou muito preocupado com a região metropolitana, eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente não vive numa bolha e de que o processo, a nossa rede de saúde já está absolutamente demandada pelos municípios vizinhos. Quero fazer um registro aqui também importante do município de Maricá, tá? Que tem sido também, óbvio que pelo porte do município não tem sido, talvez não tenha tido tanto destaque, mas o combativo companheiro Fabiano Horta tem feito um trabalho também expressivo, inclusive com muita coordenação com a gente. A gente tem conseguido fazer algumas ações integradas e ele tem tido um destaque, ampliou de forma expressiva o Hospital Che Guevara e tem conseguido fazer um conjunto de medidas muito parecidas com o que a gente vem fazendo. Quero deixar esse registro aqui. Agora, a gente tem uma crise muito grande, a gente não chegou ainda até no pior desse processo, a gente tem clareza de que o processo tenso e a gente vai precisar enfrentar com firmeza também. Tem carreata marcada no domingo para Niterói, como tem em todos os... Tem o deputado federal mais votado de Niterói, porque essa conta também a gente precisa debater, né? O deputado, inclusive com a categoria médica. Inclusive, no Rio de Janeiro, o peso que teve na categoria médica de voto para Bolsonaro não foi, e para o Wilson Witzel, e para os deputados do PSL, não foi pouca coisa. Acho que a gente precisa também, uma oportunidade para a gente também debater um pouco a importância da política, inclusive da eleição. Hoje, deputados do PSL estão organizando carreatas e aglomerações em Niterói, e a gente está cada vez mais respondendo, e aí em articulação com juízes e com o Ministério Público, para fazer um enfrentamento desse processo. Mas eu acho que é importante, eu queria registrar esse elemento. A região metropolitana do Rio de Janeiro, eu acho que vai passar por uma crise muito grande, e eu acho que a principal... acho que tem duas dimensões importantes que causam esse processo: o desmonte da política e o desmonte da capacidade de resposta interfederada do SUS, porque não tem coordenação, nem na Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, nem na vigilância epidemiológica. Cara, é uma dificuldade para distribuir vacina para a gente, cara. No meio da pandemia, a vacina da gripe, a Niterói teve que suspender durante 3 dias a vacinação, porque acabou. Porque acabou o estoque de vacina. É algo impensável. Isso é algo impensável nos últimos 25 anos do Brasil, acabar a vacina em município. É algo, muito... E eu acho que aí nesse processo está na conta todo o processo político que o país viveu do impeachment para cá. Isso precisa ficar claro, a gente precisa comunicar com a população também, porque os atos eles têm consequência. E a gente precisa compreender e ter claro essa dimensão da gravidade que foi o desmonte da política no Brasil e de forma muito radical no estado do Rio de Janeiro, né, que é quase um laboratório desse processo de criminalização da política e de desmonte da política. Bom, pessoal, está muito bom o nosso diálogo, mas nós já estamos a 1h20, né, de um diálogo muito produtivo.
Então, vamos no rumo do encerramento. Eu gostaria, em relação à última parte aí do pronunciamento do Rodrigo, né, o enfrentamento também com a turma de rua do negacionismo, do bolsonarismo, né, a correta articulação institucional com o Ministério Público e Poder Judiciário, enfim, a polícia. Mas quero lembrar também da atitude cívica da torcida do Corinthians lá em São Paulo, né? Então, torcedores de Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, times do Rio de Janeiro, né? Nós estamos muito acostumados eu sou vascaíno, né, a brigar entre nós, né? Está aí um motivo para as torcidas se mobilizarem. Da mesma maneira como fez a torcida do Corinthians, com cuidado, com máscara, mas não podemos deixar essa turma ganhar as ruas, não, né? Fica aí a minha conclamação, né, aos bravos torcedores aqui dos times do Rio de Janeiro. Então, pessoal, aí vou pedir a vocês uma resposta mais breve. Agora, a indagação que eu vou fazer daria mais pelo menos 3 transmissões dessas aqui, mas o Bolsonaro, embora não... O Bolsonaro ele não leu Malthus, né? O Bolsonaro nunca leu nada, né? Nem ele, nem o entorno dele, enfim. Mas mostra-se, sem saber, um discípulo aplicado do malthusianismo, né? Torce para a vinda de uma praga, de uma peste, de uma epidemia, para equilibrar a demografia, né? Muito povo, muita pobreza, acaba gerando muita despesa, né, para o Estado, e me parece que Bolsonaro, né, e o Chioro pontuou isso muito bem, né, ele e seu governo já devem ter feito cálculos matemáticos, né? Pô, se a gente conseguir enterrar aqui tantas pessoas, nós garantimos aqui uma estabilidade na Previdência e nas contas. É isso, né, que a população brasileira precisa entender também, até para aprender a valorizar o seu voto. Mas o que eu gostaria de saber com vocês é como é que vocês veem o pós-pandemia. Repito, é difícil, Alberto, responder isso em 3, 4 minutos, mas eu vou pedir a vocês toda a capacidade de síntese que vocês tiverem. Bem, tudo bem, pô, se vocês estão com tempo, eu também, a não ser como é que o pessoal, por mais que esteja gostando, mas nós estamos daqui a 1h30. Como é que vocês veem o pós-pandemia, né? Que, na visão de cada um de vocês, que medidas em níveis globais e em níveis nacionais, né, que deveria ser adotado aqui? Porque as classes dominantes, as elites, obviamente, já redesenharam o mundo pós-pandemia, né? Hoje todo mundo é keynesiano. Aliás, aqui no Brasil, empresário falido é sempre keynesiano, né? Porque busca sempre aporte do Estado. Então, hoje, os liberais, neoliberais, defendendo investimentos, né? Flexibilização aí na política de gastos, que a emenda 95 não deixa fazer, mas nós sabemos que é para salvar o sistema, né? Nós sabemos que isso aí não diz respeito a preservar a vida da população. Então, assim, eu gostaria de saber de vocês, em linhas tintas rápidas, né, como é que vocês veem o mundo pós-pandemia? Rodrigo. Rapidamente. Eu acho que a gente hoje precisa fazer o máximo de articulação e de luta política e de ação social para organizar 2 processos urgentes e decisivos. Minimizar o tamanho do desastre, defender a vida sob qualquer aspecto e organizar um processo pós-pandemia. Eu acho que a gente... e uma coisa está articulada com a outra, a maneira como a gente organiza a luta política e social. E a ação social e do poder público nos governos que a gente está. Ela tem muito a ver, ela precisa organizar e apontar para esse pós-pandemia. E aí eu acho, já cumprindo a tarefa, já para encerrar, eu acho que a gente precisa... o coronavírus ele coloca 2 questões objetivas e de visão de mundo. Ele coloca em xeque, e aí eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, um exemplo é o uso da máscara. O uso da máscara, eu não estou só me protegendo, eu estou protegendo o outro.
Porque muitas vezes eu estou resfriado e eu, ao usar a máscara, eu protejo o outro. Então, a discussão de etiqueta respiratória, ela traz um elemento fundamental de solidariedade. A discussão do isolamento social, ele também traz esse elemento, porque não existe proteção individual com coronavírus. Eu não me protejo apesar da sociedade. Eu me protejo com a sociedade. E aí eu acho que a gente precisa reafirmar cada vez mais contra a eugenia, cálculos eugênicos, de eugenia, presentes nesse subtexto que está colocado em vários processos. A gente precisa reforçar a dimensão absolutamente solidária e interdependente da condição humana e da sociabilidade no mundo, para enfrentar a pandemia e para organizar um mundo pós-pandemia. Eu acho que esse elemento, assim, eu não me protejo apesar do outro, eu não me protejo, porque isso é barbárie. Eu não me protejo, em que pese que a gente tem tido manifestações das duas, né? Tanto de proteção do outro, de proteção da sociedade, mas a gente tem tido também manifestações de egoísmo e de violência social também, de forma importante. Mas eu acho que a gente precisa afirmar contra a eugenia a dimensão de que só é possível vencer isso e viver em sociedade com esta concepção solidária de que ao me proteger, eu protejo o outro, ao proteger o outro, eu estou protegido. A gente não pode mais suportar, admitir e tolerar uma sociedade onde a minha vida só se dá a partir do massacre da vida de milhões ou de muitos. Eu acho que isso é um valor fundamental que a gente precisa colocar e construir. E aí a discussão de Estado, a discussão de política pública, ela está a partir desta dimensão que o glorioso professor Emerson Merita me ensinou há muito tempo atrás, a dimensão de que toda vida vale a pena. Muito obrigado, Rodrigo. Parabéns aí pelo teu trabalho. Ministro Chioro, eu vou, além dessa formulação do pós-pandemia, eu vou acrescentar aqui algo que não me ocorreu ao longo aqui do nosso trabalho, só me ocorreu agora. Quais são as perspectivas, ou de curto, ou de médio, ou de longo prazo, para uma vacina? Eu ia responder a tua provocação inicial falando um pouco que o nosso novo normal está muito condicionado ao momento que nós vamos ter disponibilizado uma vacina, né? As expectativas, tem muitos centros colaboradores, tem muito esforço público e privado, muito interesse, inclusive, né, no desenvolvimento da vacina. Os mais otimistas acreditam que nós teremos em escala de aplicação nos seres humanos, já com segurança, com eficácia, uma vacina em torno de um ano e 6 meses. Os mais otimistas, né? Se a gente fosse esperar no fluxo normal do desenvolvimento de uma vacina, nós teríamos aí de 1 ano e meio a 2 anos. Nós estamos falando de uma vacina para ser aplicada em 7 bilhões e 200 milhões de seres humanos. Exige, portanto, plantas industriais vigorosas. No Brasil, nós temos 2, graças ao governo Lula, governo da presidenta Dilma. Nós temos uma em São Paulo, do Instituto Butantan, e temos na Fiocruz 2 plantas que rapidamente podem ser adaptadas para a produção, mas com esse grau de isolamento do Brasil, Odi, né, quem garante que o Brasil entrará na ordem de prioridade? Nós estamos vendo na prática, o Rodrigo falou da aquisição de insumos. Então, eu queria colocar que, assim, eu tenho muita dúvida de como será, né, se a vacina estará disponível para todos, só para os países ricos no começo, né, e quando chegar, só quem tem dinheiro vai poder comprar, né? Então, assim, como política pública, me parece que essa é uma questão que o Brasil tinha que estar à mesa na Organização Mundial de Saúde, discutindo desde já, e não com essa postura inaceitável, né, de dinamitar todos os organismos internacionais, as relações internacionais, né, como a gente tem observado. Mas eu creio, Jadir, que a gente pode conseguir ter alguns saldos importantes, positivos e talvez não necessariamente positivos no mundo pós-pandemia. Acho que os sistemas nacionais de saúde
que foram dinamitados da década de 80 para cá na lógica neoliberal vão ser profundamente repensados. Profundamente repensados. Eu acho que o mercado mostrou que ele não tem condição na área da saúde de responder em momentos como esse. E os países que tinham sistemas nacionais de saúde, ainda que relativamente precarizados ou com maiores dificuldades, vão ter muita força agora para terem, na disputa de mundo que é feita no campo da política, um reforço para os sistemas nacionais e para o sistema de ciência e tecnologia. Porque hoje se observa o quanto que isso é importante, né? Vejam, você mesmo colocou o SUS com todas as dificuldades, que era um SUS que historicamente foi subfinanciado e, a partir do golpe, passou a ser desfinanciado, né? Ainda assim o SUS conseguiu nos proteger com muito mais vigor do que países que não têm absolutamente nada. A tragédia dos Estados Unidos, comparada com a da Europa, tem a ver com um país que tem um sistema de saúde à base de mercado. Então, me parece que essa é uma questão central. A frase do Boris Johnson, pedindo desculpas, né, e reconhecendo a importância do Sistema Nacional de Saúde inglês, né, me parece que é muito icônica, né, de para onde o mundo vai. Acho que uma outra característica importante é a preparação dos países para planos de contingência, para desastres, para pandemias. Vejam, nós tivemos 2 pandemias ao longo do século XX. Ao longo do século XXI, em 20 anos, nós já tivemos a 6ª, né? Então, a mudança do modo de viver, a globalização da economia, a mudança dos meios de transporte, vem colocando cada vez mais o risco. Quer dizer, a Covid-19 não será a última, né? Tem gente que diz assim, essa é a praga final, não será, né? Nós viveremos outros processos, muito provavelmente, ao longo do século XXI, e temos que estar preparado. Uma outra característica, eu acho que nós vamos viver um mundo com mais barreiras sanitárias, barreiras econômicas, barreiras de várias ordens. Por exemplo, e o Brasil, pela sua postura, vai ser fortemente atingido, né? Há 2 dias antes do fechamento do espaço aéreo europeu, eu estava me dirigindo para a Europa para fazer meu pós-doutorado. Fiquei aqui em terras brasileiras por 2 dias, né? A Europa, quando levantar o seu espaço, a sua barreira de espaço aéreo, não vai levantar para o Brasil. O Mercosul, os países vizinhos não levantarão. E aí, a nossa elite econômica vai perceber o tamanho do desastre que é apoiar, né, um suicida, um lunático como o Bolsonaro, um criminoso como o Bolsonaro, inclusive na lógica do agronegócio, das cadeias produtivas industriais, daquilo que o Brasil hoje tem exportação. Nós teremos dificuldade de sair do Brasil. Acho que os sistemas de vigilância, os sistemas de informação vão ser mais vigorosos, mais rigorosos, tá certo? E o biopoder vai prevalecer sobre as nossas vidas. Então, aquela ideia de um mundo mais controlado, tal, me parece, eu não acho que isso seja necessariamente bom, né? Até porque o desenvolvimento tecnológico permite isso, e vejo o rastreamento, que no Brasil é muito pouco utilizado, mas em outros países tem sido uma ferramenta muito importante. Então, os sistemas de vigilância podem ser utilizados para muitas outras coisas, em nome, né, de um certo controle sanitário. O protecionismo econômico, Vadim, me parece que vai, ainda mais com o mundo em recessão, as economias todas quebradas, os países tenderão a serem mais protecionistas. Então, eu não sei se a gente sai num novo normal com o mundo mais solidário, mais igual, ou se a gente sai com o mundo ampliando o fosso da desigualdade econômica norte-sul entre os países ricos e os países de baixos e pequenos ingressos, né? Eu acho que os transportes vão ter modificações não só em escala planetária, voos internacionais, transporte internacional, mas nós vamos ter que mudar a concepção do que é transporte coletivo, transporte de massa. Já tem pesquisas mostrando que depois dos sistemas de saúde, o lugar onde se coloca maior risco para a infecção são os transportes coletivos, os transportes de massa. Então, pensar o mundo do trabalho, pensar o transporte das pessoas, me parece que nós vamos ter que repensar escalas de entrada e saída de trabalho, limite do transporte, um investimento público para suportar tarifas
de transporte que sejam compatíveis, mas que tenham mais dignidade, que as pessoas sejam transportadas, porque senão nós vamos valorizar novamente o transporte individual e aí nós vamos conviver com congestionamento, poluição ambiental, né, e todas essas coisas. Então, eu acho que essa é uma dimensão que vai ter que ser repensada profundamente. Mas me parece que tem um saldo muito interessante, que tem muita gente descobrindo que pode viver com menos, né? A discussão entre o necessário e o supérfluo, né, colocada à prova, eu tenho visto muita gente dizer assim, olha, eu nunca imaginei que eu conseguiria viver comprando tão pouco, ou como tem coisas que eu dei valor na minha vida e que não servem para absolutamente nada nesse momento. Então, pode ser que num mundo pós-Covid, alguns valores sejam profundamente repensados, né? Porque nós vamos ter que conviver, né, até pelo menos a vacina, com algumas coisas que a gente não imaginava. Por exemplo, eventos públicos, me parece que não serão liberados tão cedo no mundo. Imaginar um Maracanã lotado, né? Imaginar um show com muita gente, um cinema, um teatro. Então, assim, algumas coisas vão ser profundamente afetadas na vida, né? Até que a gente possa reconstruir um novo normal que dê segurança. Eu acho que tem muito... Talvez a grande dificuldade que a gente tem nesse momento é que a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Mas que existe uma janela de oportunidade para uma nova ordem econômica, para uma nova ordem política, para uma nova ordem cultural, para novas dimensões de relações humanas, familiares, coletivas, né? Acho que o despertar da solidariedade, eu quero aqui terminar concordando profundamente com o Rodrigo, né? Acho que, particularmente no Brasil, né, essa dimensão de dois mundos em disputa está claramente colocada. Um mundo em que todo mundo tem direito à vida e um mundo em que, literalmente, a vida não vale nada, ou a vida de uns vale mais do que a vida dos outros. E é essa sociedade que nós vamos ter que disputar, né? Disputar em outubro, disputar em 2022, mas disputar a cada dia, na rua, quando a gente puder, né? Ou em cada palmo onde a gente existir a todo momento. Obrigado pela oportunidade. Olha, ministro Arthur Quioro, secretário Rodrigo Oliveira, quero dizer, estou vendo aqui as mensagens, já tem gente pedindo bis, né? Mais uma, então fica aqui a minha... Desde que haja concordância aqui dos dois, vamos fazer esse bis, né? Foi muito bom, e muito bom não só pela excelência, né, do ministro Quioro, do Rodrigo, que tem mostrado em Niterói, né, ser um exemplo de gestor, né? Isso é importante, mas é porque, além das carências de itens básicos, né, as pessoas têm a carência do item maior, que é a informação, né? Saber como se conduzir, saber como se comportar, é saber que o isolamento social é a única medida possível hoje no sentido de mitigar, de achatar essa curva, não adoecer nem adoecer os outros, não se contaminar e não contaminar os outros. É o que cada um de nós pode e deve fazer. Então, aqui eu outro dia estava assistindo, né? Agora haverá de fato, Quioro, é irreversível, novas formas de sociabilidade, né? Nós não sabemos exatamente, mas haverá, né? Então, essas lives, por exemplo, me parece que vão durar por algum tempo, né? Porque ainda que haja mais à frente, eu espero que isso não venha tão cedo, a não ser que nós tenhamos total segurança, flexibilização no isolamento social, mas a segurança das pessoas, a certeza de que, de fato, isso vai demorar, né? Então, eu estava outro dia vendo uma apresentação do Alceu Valença. Então, ele disse que presta muito atenção naquilo que o Bolsonaro fala para ele fazer o contrário. Sempre presta atenção para fazer o contrário, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Preste atenção no que o Bolsonaro faz e faça o contrário, né? Acredite na ciência, acredite na informação, na palavra, né,
dos técnicos, dos cientistas, dos médicos, dos sanitaristas, dos epidemiologistas, né? E agora nós estamos vivendo, de uma certa forma, um processo de civilização em barbárie, né? Só que nesse processo, as vítimas normalmente são os mais pobres, né? São aqueles que vivem nesse imenso bolsão de desigualdade social que caracteriza a sociedade brasileira. Então, quero agradecer aqui a vocês dois, quero agradecer aqui a Secretaria, né, de Formação Política do PT do Rio de Janeiro, a Secretaria de Comunicação, que foram nossos parceiros aqui nessa transmissão. Rodrigo, forte abraço, parabéns, força aí, Niterói continue sendo exemplo. Ministro Quioro, que saudade, hein? Quem dera que alguém como você estivesse à frente desse ministério. Mas claro que isso é impossível num governo como esse. Mas muito obrigado aí a vocês dois, forte abraço e aproveita aí o dia na medida do possível, tá? Tchau. Abraço, tchau, tchau. Tchau.